Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao 11º dia do nosso Retiro Quaresmal. Nos dias anteriores, nós refletimos sobre a virtude da paciência, iluminados por Santa Catarina de Sena. Hoje nós iremos continuar refletindo sobre este tema, iluminados por um outro doutor da Igreja, São Francisco de Sales. Mas antes disso, nós queremos nos recordar que a paciência ela está listada entre um dos frutos do Espírito Santo, que São Paulo apresenta na Carta aos Gálatas. E quando ele fala dos frutos do Espírito, o amor, a bondade, a alegria, a paciência, ele termina esta relação dos frutos do Espírito dizendo que contra estas coisas não há lei, que nós podemos usar à vontade, podemos praticá-las à vontade. Por isso não existe um limite no qual nós podemos crescer nas virtudes, e especialmente aqui na virtude da paciência. Podemos sempre nos exercitar, sempre mais, até atingirmos a semelhança da paciência de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Sales foi um grande bispo de Genebra e ele era considerado como uma pessoa que tinha um caráter, um temperamento muito forte. E ele lutou muito com isso. São Francisco de Sales preferia arranhar a mesa do que irar-se com as pessoas que estavam conversando com ele. Ele não queria expor. E nós vamos, ao longo desta meditação de hoje, entender o porquê que ele procurava conter, muitas vezes, esta irritação que havia mesmo dentro dele, e ele lutava contra isso, e depois ele alcançou uma grande mansidão, como ele vai ser conhecido como o santo da mansidão. São Francisco de Sales, ele escreve a respeito da virtude da paciência para com o próximo na sua obra chamada Filoteia, em que ele dá alguns conselhos espirituais para as pessoas leigas, para as pessoas que queriam viver uma vida espiritual mais profunda. E ele diz o seguinte: o maior bem do homem consiste em possuir o seu coração. E tanto mais o possuímos, quanto mais perfeita é a nossa paciência. E ele nos pede para que nós olhemos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo alcançou para nós a salvação por meio de grande paciência durante toda a sua vida, durante também a sua paixão e também no momento crucial da sua morte. E é olhando para Cristo que também nós somos chamados a obter esta virtude e também lutarmos pela nossa salvação. Se Cristo com paciência adquiriu a salvação para nós, para que nós também sejamos salvos, devemos lutar com paciência para obtermos esta mesma salvação. E depois ele aconselha os seus dirigidos espirituais a não limitar a paciência apenas a alguns sofrimentos, mas ele diz: estende-a universalmente a tudo que Deus te mandar ou permitir que venha sobre ti. São Francisco de Sales fala de algumas pessoas que exercitam a paciência apenas em situações grandiosas que serão vistas pelas outras pessoas e depois serão tidas como honrosas porque passaram por aquelas grandes tribulações com paciência, mas são incapazes de ser pacientes em pequenas aflições do dia a dia ou em situações em que ninguém vê, que tem pouca observância dos outros. E ele diz que, na verdade, quem procura ser paciente apenas nessas situações mais honrosas, na verdade, não ama a virtude da paciência, mas ama sim a honra que consegue alcançar nessas situações. Por isso ele nos convida a ser paciente em todas as virtudes. E ele diz: o homem verdadeiramente paciente tolera com a mesma igualdade de espírito os sofrimentos ignominiosos como os que trazem honra. E depois ele vai dizer que nós devemos ter paciência não só com o mal que nós sofremos, mas ser capazes também de suportar as suas circunstâncias e as suas consequências. Ele dá um exemplo. Uma pessoa diz: olha, eu até suporto ficar doente, mas eu não suporto o fato de que alguém se incomode de ter que cuidar de mim nesta situação. Ele diz que nós devemos suportar tanto o sofrimento da doença
como também o fato de que nós precisamos que alguém cuide de nós. E aí ele dá uma regra geral para a paciência, dizendo: digo que a paciência nos obriga a querer estar doentes como Deus quiser, da enfermidade que Ele quiser, no lugar onde Ele quiser, com as pessoas e com todos os incômodos que Ele quiser. Eis aí a regra geral da paciência. Depois, um outro conselho que ele fala também para crescer e adquirir a virtude da paciência é com relação às queixas de situações difíceis que nós passamos na vida. Ele diz o seguinte a esse respeito: queixa-te o menos possível do mal que te fizeram, pois queixar-se sem pecar é uma coisa raríssima. O nosso amor próprio sempre exagera aos nossos olhos e ao nosso coração as injúrias que recebemos. Se houver necessidade de te queixares, ou para abrandar o teu espírito, ou para pedir conselhos, não o faças a pessoas fáceis de exaltar-se e de pensar mal dos outros, mas queixa-te a pessoas comedidas e tementes a Deus, porque, ao contrário, longe de tranquilizar a tua alma, a perturbarias ainda mais, e em lugar de arrancares o espinho do coração, o cravarias ainda mais fundo. Então, nós devemos tomar cuidado com as queixas, porque isso pode trazer ocasião para que nós nos irritemos muito mais e ainda envolvamos outras pessoas nessas situações. Ele diz que um verdadeiro cristão, quando ele se queixa dos seus sofrimentos, ele o faz com muita simplicidade, com muita ingenuidade e sem os fazer maiores do que eles verdadeiramente são. E por fim, ele nos aconselha a associar os nossos próprios sofrimentos, os sofrimentos que passamos ao longo da nossa vida, à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a pensarmos muitas vezes em Jesus Cristo crucificado, a fazermos a meditação sobre a paixão de Cristo e ver que Ele sofreu tudo isso por cada um de nós e que nós nem de perto, nem em quantidade, nem em qualidade, sofreremos aquilo que Ele sofreu. Ele também nos pede para pensar nos mártires que, para testemunhar a fé, derramaram o seu sangue com grande paciência e com grande resignação. E, por fim, ele nos pede para pensar nas pessoas que sofrem ao nosso lado, nas pessoas que sofrem no tempo atual e que muitas vezes sofrem mais do que nós, e às vezes nós olhamos apenas para o nosso próprio sofrimento e esquecemos de olhar aquilo que acontece ao nosso redor. Desta forma, nós somos chamados a aprender a relativizar os nossos próprios sofrimentos, ou seja, olhá-lo em relação aos sofrimentos de Cristo, aos sofrimentos daqueles que entregaram sua vida pela fé e aos sofrimentos daqueles que mais sofrem. Quando olhamos para o nosso sofrimento de forma absoluta e como único, nós tendemos a torná-lo muito maiores do que eles próprios são. Por isso, nós precisamos aprender a olhar para Cristo e olhar também para aqueles que sofrem ao nosso lado. E isso é uma verdadeira caridade. Medite sobre este tema da paciência durante esse dia e peça também a Deus a graça de crescer nesta virtude para exercer a verdadeira caridade para com aqueles que o rodeiam. E, por fim, eu deixo a sugestão de que você pode meditar nesse dia sobre o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 13, e como frase para a meditação deste dia, esta: pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Deus te abençoe.